Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais uma série, a série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Por que essa série? Porque surgiu aquela ideia seguinte: muitas vezes a gente está passando na rua, cruza, encontra com uma mulher que a gente não sabe o quão poderosa ela é, mas é diferente da supermulher. Não são supermulheres, são mulheres que conquistam seus espaços, não os espaços dos homens, mas aquele espaço tão importante na vida da gente, buscando alguma coisa que a gente chama uma convivência igualitária. E, para começar, eu tenho a honra e o prazer de uma convidada muito especial, que é Ana Artigas. Uma amiga, ela é neuropsicóloga, escritora, especialista em relacionamentos humanos, especialista em relações. Isso que é muito importante. Mas como é ela que vai falar, eu vou passar a bola para ela falar. Além do que eu falei, eu vou querer que você se apresente e diga alguma coisa para quem está nos assistindo. Por favor. Ana, Tá pode. joia, Armando. Primeiro, assim, que honra, que prazer estar aqui com você. A gente já tem uma história aí de trabalho juntos, né? De trocas que sempre foram muito legais. E assim, o próprio tema que você está trazendo, achei maravilhoso você já abrir com essa questão até da diferença de uma mulher poderosa e de uma mulher invencível, porque essa invencibilidade não existe, né? A gente não está aqui para tentar fazer loucuras e tentar fazer coisas que são altamente impossíveis, até porque somos seres humanos, de corpinho, alma e coração, e todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo sente, né? E eu acho que a gente tem que trazer um pouco essa coisa do ser humano mesmo, né? Essa tranquilidade que todos nós deveríamos ter e às vezes não temos, exatamente em função dessa correria, dessa invencibilidade. Então, assim, obrigada, né, por tua apresentação. Eu sou neuropsicóloga mesmo, trabalho com o desenvolvimento de pessoas e de relacionamentos há alguns anos aí, né, que eu estou no mercado. E, inclusive, acabei deixando aqui à mostra o livro, porque a gente sempre acaba trazendo algumas coisas dele, né, e o próprio conceito do classe que está aqui atrás de mim, né. Depois a gente vai falar um pouquinho, mas é o C, o L, o A, o S, o S e o E, né, que tem todas as habilidades que fazem com que a gente tenha um pouco de classe. E aí, quando você fala dessa questão da mulher, eu acho que é legal a gente pensar o seguinte: o que que é classe, então, né? Não só no feminino, mas a classe nas relações é a forma tranquila, a forma elegante, a forma com a qual a gente se disponibiliza e se coloca para o outro. Esses dias a gente até estava comentando aqui que estar em contato com o outro não é nem uma escolha, né? É uma regra, é uma coisa natural da vida da gente. Nós nascemos porque, primeiro, somos frutos de uma relação, né? Se nós não tivéssemos uma relação, nós não nasceríamos. Indiferente de ser in vitro ou não, que até isso pode acontecer, mas nós precisamos do óvulo, do espermatozoide para montar um serzinho, né? Então nós viemos de alguém. E até esses dias o Cláudio, que você também conhece, o Cláudio viralizou um vídeo dele, porque ele falou muito dessa questão que eu considero fundamental e que eu sempre falo, que nós somos validados pelo outro, né? Nós só somos em função do outro. Então, veja, independente de eu ser uma mulher, de você ser um homem, ou de a gente ter habilidades diferentes, nós, antes de tudo, somos frutos de uma relação. E aí, o fato de termos essa diferença, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Como que a gente chegou até aqui? Quais são as nossas habilidades? Como é que foi a nossa caminhada? E eu acho que isso que faz com que a gente se destaque, com que a gente mostre quem a gente é com uma certa até naturalidade, né? Então eu gosto muito assim quando você fala dessa diferença de sermos mais humanos do que qualquer outra coisa, né, Armando? Perfeito. O que você está contando para a gente faz parte, inclusive, de uma pergunta que você já começou a dar a resposta, né? Que é: que desafios as mulheres estão enfrentando para obter essa igualdade, para se posicionar, para fazer parte da mudança? Você percebe isso? Tem alguns desafios Sim. fortes aí? E na sua experiência como escritora e como
profissional, como consultora também, que a gente sabe, Que mentora. legal. E É, quais são bom, os desafios? a- acho que assim, sempre houveram desafios, né? E a mulher sempre teve que mostrar a sua posição, o seu conhecimento e defender isso com muita veemência, né? Se a gente for voltar aí na história, a gente sabe o quanto foi difícil para as mulheres chegar onde nós chegamos hoje e aonde queremos chegar, onde queremos estar, né? Mas, se a gente pensar bem, a evolução foi tão rápida, né? Se na década de 60 aí a gente não podia votar, se a gente não tinha voz ativa, se nós não estávamos na política, nas empresas, na diretoria, se você pensar nesses últimos anos, a evolução foi muito grande. Foi muito grande e foi muito rápida. E hoje, você sabe muito bem, né? Quem está nos ouvindo também, se a gente entrar nas faculdades, nas pós-graduações ou mesmo nas empresas, o número de mulheres é uma coisa gigantesca, né? Antes a gente não via mulher na engenharia, a gente não via mulher assumindo alguns cargos que hoje em dia já está virando uma coisa muito tranquila, a mulher na política, que está sendo altamente incentivada, mas eu acho que sim, ainda existem muitos desafios, porque infelizmente tudo que todo mundo sabe é verdade, não muda, isso muda de uma forma um pouquinho mais devagar, que é por que entregamos a mesma coisa e ganhamos menos? Né? Porque fazemos coisas muito parecidas e demora para ser visto, para ser significado, para ser atestado, para ser validado. Porque é uma coisa interessante também, né, Armando? Às vezes o mesmo tema, a mesma história, o mesmo conceito, quando é trazido por uma mulher, ela tem um peso, quando é trazido por um homem, ela tem outro. Olha, isso aí que você está falando é muito importante, porque hoje nós temos, em qualquer, acho que não existe mais nenhuma profissão que já não se diz não tem mulher, ou aqui é proibido para mulheres. Eu acho que todas Verdade. as profissões não existe. É. Mas ainda existe uma parte da nossa sociedade que fala o seguinte, e isso eu ouvi outro dia, voltando Uhum. à cidade aí próximo aqui, o taxista chegou para mim, né, estava tendo um monte de carros e tal, não sei o quê, e um dos carros estava andando muito devagar, né? Aí ele chegou, passou, quase passando, falou, só falta ser mulher. E quando Ah, pois passou, eu já não ouvi era, essas. não era, era um senhor, era um senhorzinho. E estava assim, Uhum. quase que Uhum. encostado No vidro. no vidro da frente, no carro, e andando bem devagarzinho. E ele falou isso. Na hora eu não falei nada, falei, bom, não adianta, porque é uma questão de mentalidade, né? É. Ainda tem. Mas é muito triste a gente ver isso ainda, você não acha? Uhum. Né? Eu acho triste, porque assim, veja, primeiro que tem até a questão do preconceito, né? Quem diz necessariamente que homens dirigem melhor do que mulheres? É uma coisa que a gente fala, mas quantas mulheres dirigem bem? E quantos homens não dirigem, né? Eu acho que é uma coisa muito de destreza, de atenção do momento, enfim, uma série de coisas assim. E assim, outra questão, né, que eu acho que vale a pena trazer, e é uma coisa que eu defendo muito, Armando, eu acho que a gente tem que entender que a questão do que nos diferencia não é necessariamente o gênero, mas sim as habilidades. Eu falo isso há muitos anos e as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de entender, né? Por quê? Por exemplo, existe um jargão popular aí de que muita gente acha, ah, não, as mulheres são mais detalhistas. Elas são historicamente porque elas foram treinadas para serem, porque durante muitos anos elas aprenderam costura, elas aprenderam habilidades manuais, a própria questão da cozinha, de você cortar coisas, de você separar coisas, classificar coisas, cuidar de coisas de detalhes das suas crianças. Então, assim, quando você é desenvolvido para fazer uma atividade, você se torna bom naquilo. Isso não quer dizer que se você pegar um homem para fazer a mesma coisa, ele não será bom. Tanto que os chefes de cozinha hoje são maravilhosos, né? Tanto que existem educadores que são homens, e assim sucessivamente, tanto numa profissão quanto na outra, com gêneros diferentes. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o que nos diferencia não é necessariamente o gênero, são as habilidades. Claro que existem diferenças físicas, biológicas, hormonais, que isso a gente sabe que existe, né? Que a gente tem uma equalização, uma diferença hormonal muito grande.
por causa da gravidez, por causa dos hormônios femininos, por causa da menopausa. Claro que isso tudo é diferente, mas isso não qualifica ou desqualifica uma situação profissional, por exemplo, Legal, legal. né? Isso aí. Olha, você já respondeu uma das questões que eu ia fazer, que é justamente a questão dessa desigualdade. E existe uma desigualdade, aliás, existe uma desigualdade entre todos os seres humanos, felizmente, indivíduos Exato. diferentes, né? Agora, tem uma pergunta para você que eu acho que é importante que você nos dizer. Por exemplo, na sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes de superação? E quais foram as lições Uau, que você aprendeu? uau, que pergunta boa. Veja, eu acho que uma das questões desafiadoras, e aí tem muito a ver com isso que a gente está falando, até da questão dos homens. Eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional e eu era a única mulher em cargo de direção na época, né? Os outros eram todos homens. E foi uma coisa que eu vivi mesmo e tive que conquistar um pouco mais o meu espaço. Em algumas situações eu tinha que até me impor de uma forma um pouco mais imperativa para ser ouvida, né? Então, isso foi um desafio bastante grande. Outra coisa que aconteceu depois que eu saí da multinacional, os meus dois sócios são homens, até hoje, né? Que é o meu marido, o Cláudio, que você conhece, e o Diego, que também é meu sócio, que hoje mora em Salvador, mora na Bahia, mas eram dois sócios homens. Então é interessante porque a forma como você tem que argumentar as tuas ideias e defender as tuas ideias é um pouco diferente ainda. É um pouco diferente, né? Às vezes você é um pouco desacreditada, às vezes as pessoas dizem, ah, isso aí não vai dar certo. Não, esse nome aí não dá, né? Eu, por exemplo, falava do IR, do Inteligência Relacional, e algumas vezes o Diego falou assim para mim, não, IR me lembra imposto de renda. Eu falei, tudo bem, vai lembrar, mas as pessoas podem conectar da mesma forma que elas conectam com inteligência emocional, que é IE, né? Elas podem conectar a inteligência relacional com o IR. Então, assim, você tem que brigar um pouco por aquilo que você acredita, né? Eu acho que isso foram desafios bem interessantes, assim, que eu tive que viver. Mas, ao mesmo tempo, não foi nada que me desabonasse. Eu nunca me senti desabonada. Eu acho que isso é uma coisa importante também para dizer. Eu sempre fui respeitada, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ser firme nas minhas convicções, né? Porque senão, será que isso aí vai dar certo? Será que vai? Será que vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão comprar? Será que as pessoas vão querer? E aí, às vezes, você tem que ser firme para bancar a tua crença, né? O E teu eu falei conceito, aquilo que você defende. que eu acho que a gente tinha que colocar assim na frente para todo mundo de manhã cedo acordar e ler. Você tem que ser firme na sua crença. Você tem que Exatamente. ser firme para que você consiga construir alguma coisa. E não quer dizer que vai ser fácil. Ninguém diz isso, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, não, mas é fácil. Não, não é fácil. É Uhum, possível. Tá? Então, essa uhum. possibilidade. Agora, é preciso disciplina e estar lembrando todo dia, né, que você precisa ser firme. E você falou a minha mágica. Bom, É necessário. uma das questões você já respondeu, que foi essa questão da representatividade das mulheres. Você respondeu que era uma das questões. Agora vem outra pergunta para você. E essa agora você vai poder explorar um pouquinho mais dentro do nosso bate-papo. Seria a seguinte: que dicas você daria para as mulheres para Oh, que legal. atingirem a sua mudança? E essa é a razão de você ter sido convidada, porque eu sei que você tem um arsenal de coisas para dizer para as mulheres, porque são poderosas. Então, uma das coisas que eu reforço é esta última que a gente falou: não deixa de acreditar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque as pessoas vão questionar, elas vão dizer que não é tão importante, elas vão tentar desqualificar, elas vão tentar dizer que tem outras coisas que podem ser melhores, mas, de novo, eu acho que se você acredita naquilo, se é uma crença, se é um propósito, se é uma coisa que vale a pena defender, busque ferramentas para se reforçar e ouse.
né? Eu acho que tem essa coisa da ousadia que a gente tem que bancar. Uma outra questão que eu acho bem importante é não tenha medo de pedir ajuda, porque eu acho que a gente vem de um histórico que se você pedir ajuda, você é visto como alguém fracassado. E isso não é verdade, né? De novo, a questão da invencibilidade. Eu não sou obrigada a saber tudo. É tudo bem se eu não souber determinadas coisas, e é muito legal, inclusive, que eu traga para o jogo, quem sabe, né? Eu qualifico o outro, eu mostro que eu não sei tudo, eu me coloco numa posição até de um pouco, né, de não arrogância, de um pouco mais de humildade, de aceitação do outro, e eu acho que aí é que a gente começa a jogar um jogo interessante, né? Quem sou eu, quem é o outro, no que você é bom, no que eu sou, como é que a gente se engaja, como é que a gente conquista junto. Então, eu acho que, assim, pedir ajuda é uma coisa muito boa, inclusive. Ela é muito gostosa e ela pode trazer fluidez, né? Então, não desistir, permanecer firme nos teus propósitos, pedir ajuda sempre que for possível. E outra coisa que eu penso também é, quando você estiver diante de um obstáculo muito forte, eu acho que a gente também tem que tentar trazer um pouco mais a nossa força interior, sabe? Acreditar em tudo que a gente tem. E aí juntar lá o nosso nível de consciência, de conceito, de informação, de aprendizado, as nossas experiências, as nossas intuições, trazer o que você tem, ser firme naquilo que você acredita, né? Porque senão, se você for facilmente persuadida a deixar de trazer aquilo que você tem dentro de si, você perde força mesmo, e daí você não consegue conquistar nada, né? Então, assim, busca teu arsenal, busca ferramentas. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar os recursos que a gente tem nessa vida. E não só as mulheres, até os homens, né? Só que eu acho que as mulheres às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso, justamente pelo histórico. Ah, se eu mostrar que eu não sei, vão achar que eu sou fracassada, vão achar que eu não sou capaz. Não, eu acho que a gente tem que ter honradez de dizer, puxa, isso eu não sei, vou pesquisar, vou ver quem sabe, vou trazer uma pessoa que saiba mais do que eu e por aí vai. E olha, para quem trabalhou como eu trabalhei com você, já trabalhei com o Cláudio, já trabalhei com várias pessoas, como é interessante que muitas vezes a gente não sabe, tinha que pedir ajuda. E Claro. ajuda é a coisa mais simples, sincera e boa que eu encontrei, pelo menos na minha vida. Não, porque, Nossa. olha, eu não sei. Qual o problema de não saber? Ninguém Sim. nasce com todo o arsenal, ninguém é. Por isso que eu falo, não são super mulheres, são mulheres poderosas, porque têm a capacidade de poder, né, perguntar, poder, tá, Isso. poder se relacionar. Eu acho que você começa bem, quando você fala do inteligência relacional, poder se relacionar, por isso que é poderosa, né? O que mais você Isso. daria aí? Você falou um pouquinho do classe. Vamos comentar rapidamente Ah, legal, o que vamos, você vamos. quer falar para a gente ir encerrando o nosso processo. É tão rapidinho, né? Ah, não, se deixar, a gente pode ficar aqui A conversando noite a noite inteira. inteira, né? Mas Certamente ficaríamos, né? O dia inteiro batendo papo. Então, você veja, o Classe eu acho que é legal dar uma resumida nele, porque ele é uma junção de várias habilidades que também empoderam, que também dão força, né? Por quê? O Classe começa com o C de consciência, que é, primeiro eu preciso saber quem sou eu. Então, você, mulher, quem é você? No que você é boa? O que que você faz de legal? Né? Que quando as pessoas olham para você, elas dizem, uau, que bacana. E veja, não precisa ser nada estrondoso, pode ser assim, o melhor arroz doce do mundo, né? Um arroz de forno que você faz, um macarrãozinho que os teus netos adoram, porque às vezes as pessoas ficam pensando em coisas estratosféricas e você faz uma coisa com tanto carinho, com tanto amor, com tanta destreza que é por aquilo que você encanta, que você é vista. Então não importa o que é, mas importa você saber o que é, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, ter consciência de quem é você e no que você é bom. Segunda coisa, liberdade. Saber até onde eu posso ir e aonde que eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Eu acho que isso é fundamental para uma convivência harmônica em qualquer relação.
Genial. Depois, como eu quero ser visto, que é o A de atração, que é o que que eu estou fazendo para ser visto do jeito que eu estou? Será que eu conecto a minha imagem, a minha fala, ao meu conceito, a minha história, aquilo que eu acredito, né? Por exemplo, eu fui ficando muito conhecida depois que as pessoas descobriram que eu perdi uma irmã na infância, né? E que aquela perda fez com que eu entendesse a importância dos relacionamentos. Foi um vazio tão grande, eu tive que procurar tantas coisas na minha vida a partir daquilo, que eu fui entendendo como as conexões são fundamentais na nossa vida. Então, a atração é como eu quero ser visto em função da minha história. E isso tudo fez com que eu chegasse até aqui e desenvolvesse o que eu desenvolvi, né? Depois, o primeiro S, que é de saber, que é de segurança. Se eu acredito nisso, eu tenho que defender com convicção, que é o que a gente falou. Vamos acreditar, vamos botar propósito naquilo que eu acredito. O S de sabedoria é juntar o que eu falei também, nosso conhecimento, nossas habilidades, nossa intuição, e colocar isso em prática, empacotar e dizer: olha, eu sou bom nisso aqui. Isso aqui tem tudo para ajudar você. Porque não importa também a minha história se ela não ajuda a tua, né? Como que a minha perda, como que os meus relacionamentos, como que o que eu aprendi ajuda você? É isso que as pessoas precisam. É entender o que que isso vai trazer para elas, né? E aí, por último, quando eu entendo tudo isso, eu consigo ser empático, que é o último, que é o E do classe. E empatia, que eu gosto de falar sempre, né, Armando? E aí, acho que é uma coisa legal para ficar na cabeça das pessoas se a gente está no fim. Empatia não é fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Empatia é fazer aos outros o que o outro precisa. Quando eu faço para o outro o que eu gostaria, eu erro, porque eu sou eu, você é você, cada um é de um jeito, né? Se eu convidar você para jantar na minha casa e te oferecer ostra, que eu adoro, e você não gosta, você vai passar fome na minha casa. Então, eu só consigo ser empático na medida em que eu entro na tua história e digo: puta, deixa eu descobrir o que Armando gosta para eu encantar ele. Eu vou ligar para sua esposa, eu vou falar com seu filho, eu vou tentar descobrir de algum jeitinho o que que vai te agradar se você vier jantar na nossa casa, né? Isso é ser empático. Não é dizer: olha, eu tenho isso aqui, eu trouxe para você, coma isso que você vai gostar. E as pessoas aprenderam errado, nós todos aprendemos errado, pensando que não, ser empático é fazer o outro que você gostaria que fizesse para si mesmo. Não, isso só acontece e só funciona no senso comum. Todo mundo gosta de bom dia, muito obrigada, com licença, isso é o senso comum. Mas quando a gente está entrando em relações um pouco mais expressivas, um pouco mais íntimas, um pouco mais importantes, eu tenho que passar dessa fase, tenho que saber mais do outro, né? E aí é a minha forma de me aprofundar. Gente, essa série tem essa finalidade de trazer algumas coisas que muitas vezes são simples. Como você falou, o classe é simples, só É que simples. exige uma série de uma certa disciplina, a força, o poder de dizer que você precisa fazer, como vou fazer, e acho que você deixou um recado sensacional aqui. Se você não sabe, peça ajuda. Alguém sabe, Tá? alguém pode Alguém te sabe. ajudar. Para E isso é, você tem relacionamento, né? e é possível que as pessoas saibam até mais do que você. Essa é que é a grande, né, sacada da vida, eu acho, né, Armando? Se você conhece super bem uma coisa e eu conheço super bem outra, vamos somar forças e entregar melhor, Sim. E eu, né? eu, o que acho que foi um professor meu, quando eu estava no ensino médio, que ele disse que toda vez, todo mundo se preparando para entrar na faculdade, tudo, ele sempre falava para a gente: olha, procurem pessoas dos seus relacionamentos que saibam mais do que Isso. você cresce. E é exatamente isso que a gente vai fazendo ao longo da vida para aprender a melhorar. Exatamente. É Ana, isso aí. eu vou estar te Obrigada. dizer, olha, deu 30 minutinhos de um bate-papo que poderia demorar horas, porque nós temos aí muita coisa para fazer. Eu vou É pedir, verdade, mas que foi incrível. eu vou pedir para você depois, me passa os seus dados, porque aí fica Tá. no YouTube,
para quem vai assistir, para as pessoas que vão assistir no YouTube, que quiserem entrar em contato com você, comprar seu livro, entrar em contato, conversar com você, que será um prazer como eu tive hoje. E a Maravilhoso. E gente, muito obrigada, uma honra estar aqui com você. É realmente nossa, sempre muito bom. para mim, muito feliz. E a gente está terminando a nossa, o nosso bate-papo da, da série, Muito bom. do vídeo Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E parabéns e sucesso sempre. Muito obrigado para vocês todos e até a próxima. Muito obrigada.